Bonjour, mon ami! Estamos em Tours. Tours é uma das maiores cidades aqui do Vale de la Loire. Apesar de a cidade mesmo ter 100 e poucos mil habitantes, mas a Grande Tours, como a gente chama, né, no Brasil, aquela parte dos arredores, chega a 300 e poucos mil habitantes. Então é uma cidade já bem maior e que normalmente serve de base para quem quer visitar o Vale de la Loire, porque é uma cidade que tem bastante infraestrutura de hotéis, né, os preços são mais em conta aqui em Tours. Então, aqui perto nós temos o Château de Chenonceau, o Château de Amboise, o Château de Assay-le-Rideau, o Château do Cé, entre muitos outros. Então, se você faz base em Tours, você consegue visitar uma boa parte dos chateaus da região. E hoje nós começamos aqui a nosso roteiro pelo Château de Tours, né? Esse aqui é o Château de Tours. Ele foi construído inicialmente, não este, claro, né? Uma coisa bem menor, uma residência bem menor, no século V. Mas é interessante que a gente vê, né? Château, château, château. Por que tem tantos château? Porque na época os nobres tinham que se proteger porque o negócio era feito na porrada mesmo, né? Não tinha assim, essa aqui é a minha terra, não vem aqui que senão eu vou acionar a justiça, etc. Não tinha isso. A justiça cada um fazia com seus exércitos. Então todos os nobres costumavam ter seus exércitos particulares, inclusive os exércitos de alguns nobres costumavam às vezes ser maior do que o exército da coroa. E a coroa, quando precisava atacar algum outro país, pedia ajuda para esses nobres para lutarem ao lado deles, né, com seus exércitos, e depois, claro, eles recebiam benefícios da coroa em troca de utilizar os seus exércitos. Então, todo nobre acabava fazendo a sua residência uma forma de fortaleza para defender a sua terra. E esse chateau aqui não é diferente. Então, a gente não vai visitar o chateau hoje por dentro, que está fechado, mas é mais um chateau que vocês podem visitar aqui no Vale de la Loire. Mas vamos visitar Tours, que tem muita coisa legal para ver aqui em Tours. Então, vamos lá. E agora estamos passando na Rua Nacional, uma das principais aqui do Centro Histórico de Tours. Deixa eu virar aqui para frente para vocês poderem ir vendo aqui a rua. Só que eu estou vendo aqui no GPS, essa não é a Nacional, você falou errado, Maquele. É a Sellerie, essa aqui. Logo vi que era uma rua meio estreita, né, para ser a principal rua da cidade. Mas é uma ruazinha também aqui com bastante comércio. A Nacional é a que está ali na frente. Já vamos chegar lá agora para mostrar para vocês. Agora sim, essa aqui é a Rua Nacional. É a principal rua aqui da cidade, ó. É uma rua bem larga, né? Bonita. E é tipo um calçadão aqui. Só não chega a ser um calçadão porque tem esses trilhos aqui no meio, né, do tram. O interessante, que a gente gosta muito aqui da Europa, é justamente essa facilidade do transporte público, né? Vocês veem que mesmo uma cidade que para os nossos padrões é muito pequena, né, de 100 e poucos mil habitantes, no Brasil é uma cidade pequena, não é uma cidade grande. Eles têm tram, né, na cidade. Os ônibus que a gente viu até agora aqui são ônibus elétricos. Então, assim, a infraestrutura, mesmo numa cidade pequena, é muito boa. E essa aqui é a Catedral de Tours. Essa catedral, a primeira versão dela é do ano de 337 depois de Cristo. Mas como toda catedral, durante as guerras ou às vezes por acidentes naturais, mas mais comumente por guerras, foi destruída várias vezes, reconstruída. Então a versão que a gente vê hoje aqui da catedral é do século XII, depois de ter passado por diversas reconstruções. Parece que o pessoal se acalmou um pouquinho, né, depois do século XII. Pararam de destruir a catedral. Então é uma catedral muito bonita, com uns vitrais muito bonitos, né, cheia de vitrais. Hoje em dia tem esse estilo gótico, a antiga catedral românica não existe mais. Essa catedral também é conhecida como Catedral de Saint-Gatien. E aqui nessa região, uma figura que ficou muito conhecida é São Martinho de Tours.
São Martinho era um soldado romano que se apaixonou pelo cristianismo e acabou virando bispo de Tours. E ele parece que foi muito importante aqui para o início da cidade e, ao mesmo tempo, virou santo na época muito rapidamente. As pessoas chegavam a fazer peregrinações para Tours, tanto que o próprio concílio do Vaticano resolveu incluir Tours como o segundo ponto mais importante de peregrinação depois de Roma. Então eles incentivavam aos peregrinos que estavam indo a Roma a primeiro dar uma paradinha aqui em Tours para venerar São Martinho. Essa catedral é cheia de gárgulas em volta, né? Imagens de gárgulas. E se vocês prestarem atenção, tem muitas bases de estátua, assim. Ela é lotada de bases de estátua. Mas, infelizmente, as estátuas não estão. Provavelmente ou foram tiradas e colocadas em museus ou foram destruídas. Mas vocês imaginam como deveria ser essa catedral na época com essa quantidade imensa de estátuas que parece que ela deveria ter. Tours já era habitada no período pré-romano, mas foi durante o período romano que a cidade cresceu e evoluiu. Então, aqui foi fundada, no século I, a cidade de César Odonum, que era uma homenagem a César, né? César era o dono daqui. Não sei se essa é a tradução, mas parece, né? César Odonum. E Tours ganhou muito destaque durante o período do Império Romano, a ponto de que aqui em Tours, atrás da catedral, aqui nós estamos atrás da catedral, nessa região, tinha o maior anfiteatro romano da época. Construíram o maior anfiteatro da época. Então, para vocês verem que era uma cidade romana realmente muito importante. E bem ao lado da catedral, vocês podem ver até as torres da catedral. Nós estamos aqui no Museu de Belas Artes da cidade de Tours. E se você não quiser pagar um ingresso de 5 euros para entrar no museu, não tem problema. Tem o que visitar aqui, que são os jardins aqui do museu. Então, logo que você entra aqui, você vai encontrar um cedro do Líbano, uma árvore gigante, que foi plantada em 1804. Você já vê a escultura grande de um elefante. E aqui por dentro que você pode caminhar por aqui, porque é muito bonito, vale a pena conhecer. O nome Tours, em francês, quer dizer torres. E provavelmente é porque a cidade tinha muitas torres, né? Mas eu acho que isso vai fazer mais sentido agora quando a gente entrar nesse local. Aqui, ó, a entrada para o Galo Romano, que fica, ó, é um parque, fica embaixo de um edifício. Ó. Você tem que passar por debaixo do edifício e aí você entra nesse jardim, que é o Jardim dos Vikings, e que eles chamam de Galo Romano. O Christian falou anteriormente que aqui a cidade de Tours foi uma cidade romana do século I, que se chamava César Odonum. E o que significa essa palavra? Significa colina de César. Aqui é o Jardim dos Vikings. Qual é a atração? É esta muralha aqui, ó, que vocês podem ver que ela foi construída com diferentes materiais, que também dá para ver, pedras, restos de construções e etc. Esta muralha aqui era o que determinava os limites da antiga cidade romana. E vocês podem ver aqui que tem um mapa, uma espécie de um mapa, que dá para ver, ó, a muralha tinha 16 torres de observação, de controle, e a área onde nós já passamos,
Então aqui o castelo, que ficava dentro dos limites aqui da muralha, a catedral, e vejam que o Museu de Belas Artes está aqui, ó. Então a muralha ficava entre a catedral e o museu. Veja que o Christian falou anteriormente que bem atrás da catedral havia um anfiteatro que era um dos maiores do Império Romano. Então vejam aqui, ó, que ficava bem atrás da catedral. Dá para ver ele aqui também, ó, nessa região aqui, ó, mostra como é que era. E o anfiteatro servia mais ou menos como uma porta para a cidade, tá vendo? Ó, a muralha pegava o anfiteatro aqui, e aqui a porta do anfiteatro era mais ou menos a porta para a cidade. Existe uma lenda aqui em Tours que envolve também essa muralha que a Maquele mostrou para vocês. No ano de 903, os normandos teriam tentado invadir aqui a cidade de Tours. E após dias de batalhas, eles conseguiram fazer um buraco, que provavelmente seria esse buraco aqui, na muralha. E eles iam invadir a cidade. A cidade estava mais ou menos perdida, não tinha mais como se defender com essa brecha na muralha. Então a população desesperada se reuniu aqui, uma multidão da população, e todos começaram a gritar por São Martinho. E dizem que com aquele povo todo gritando, assustou os normandos que fugiram, ficaram com medo do que estava acontecendo e fugiram. E aí o exército de Tours perseguiu eles e acabou derrotando eles. Acha-se que isso provavelmente é só uma lenda, né, que acharam nos escritos, mas o que se sabe é que a partir de então tem uma festividade em comemoração a esse feito heróico da cidade de Tours e a São Martinho. Que aqui na França, as prefeituras, eles chamam de Hôtel de Ville. O prédio da prefeitura foi construído em 1904. E aqui nessa região, então, é um centro administrativo. Temos a prefeitura, logo ali temos o Palácio da Justiça. Então são vários prédios governamentais aqui nessa região. Nós temos visto bastante pessoas pedintes aqui na rua, mendigos dormindo na rua, o que não encontramos nas outras cidadezinhas. Nessa cidade aqui tem bastante gente pedindo dinheiro, gente dormindo na rua. Provavelmente aí fruto da imigração, né, que vem acontecendo. Nós encontramos vários parques, jardins e áreas verdes. A exemplo desse aqui, que é o Jardin de Plebend. Então, para vocês terem uma ideia, como a cidade também tem suas áreas verdes, né? Não é só a história. E, além daqui, existe um jardim botânico. Dizem que é muito bonito, mas é um pouco afastado daqui. E aí, por isso, nós não vamos. Mas eu acho que daqui dá para ter uma ideia de como é. E, como este aqui, o Jardim Botânico é gratuito. Tem uma feirinha aqui, ó, no centro da cidade. Relógio, capinha de celular, colchão, até colchão eles vendem aqui, ó. Ó, cintos, roupas, bastante coisa aqui. E é bem no centro aqui. Plantas, casacos, tem de tudo, hein? Deve ser um preço mais em conta. Uma camisa ali tá 15 euros.
€20, ó, um casaco aqui, ó. Deus, ó. Tá vendo? Cento e pouquinhos reais ali, €15 essas jaquetas, €10 aqui essas roupas. São lenços, né? O lenço tá caro. €10. Ah, mas tem esses daqui de 5, ó. €5, tá vendo? Aqui, flores. Bandeiras. Vou filmar, calma. Mas quer que eu filme as rosas aqui? Pera aí. Vou filmar, senão eu apanho, né? Já sabe. Ó. Deixa eu filmar as rosas aí pra vocês. Senão, daqui a pouco eu apanho aqui. Coisa natural aqui. Tomate. Tá vendo? Ó, alface. É meio que a feira aqui deles. E sementes, ó. Quantidade de sementes. E aqui temos a Basílica de Saint-Martin, ou como a gente chama, São Martinho. São Martinho é um santo muito importante aqui na França. Então, quando ele morreu em 397, colocaram uma pequena igreja sobre o túmulo dele. Essa igreja depois, no século V, se transformou numa grande basílica para abrigar os restos mortais dele. E no século VIII, o imperador Carlos Magno, que foi um imperador muito importante, porque ele foi o primeiro imperador a unificar a Europa depois do Império Romano, o Carlos Magno mandou construir, já no século IX, uma torre na Basílica para enterrar a sua terceira esposa. Então aqui atrás nós temos a Basílica, só que essa Basílica já é do século XIX, porque na Revolução Francesa a Basílica foi destruída. O que sobrou de mais antigo da Basílica é a torre do Carlos Magno, que está à minha direita, que é onde está enterrada a terceira esposa dele, e a Torre do Relógio, que é uma torre construída no século XI. O restante da Basílica já é do século XIX. A antiga Basílica de Saint-Martin era muito grande. Para vocês terem uma ideia, essa daqui é a Torre do Relógio, que tem esse nome porque tem um relógio lá em cima. Lá atrás, ó, está a Torre Carlos Magno. E em frente dela está a Basílica Nova. Então a antiga Basílica pegava desde essa torre até a Torre do Carlos Magno, que é do outro lado da rua, e toda aquela área da Basílica Nova. Então era uma basílica bem maior do que a que existe hoje. Ó, nesse mapinha dá para vocês terem uma ideia. Ó. A torre aqui é a Torre do Relógio. Essa aqui é a Torre do Carlos Magno e essa parte vermelhinha é a Basílica atual. A Basílica anterior, ó, era toda essa parte aqui, ó, que está em roxo aqui. Então, muito grande mesmo a basílica que tinha aqui no século V. E em frente à Basílica de Saint-Martin, temos o Hotel dos Duques de Touraine, ou a Maison dos Duques de Touraine, que é uma casa privada do século XV, evidentemente do Duque de Touraine. E hoje em dia essa casa é um centro de interpretação da arquitetura de Tours. E ela é gratuita, né, para você visitar. O problema só é que abre apenas a partir das 15 horas, então você tem que estar aqui um pouco mais tarde para poder visitar. E bem ao lado dela, junto, tem a igreja de Saint-Denis, que atualmente virou um teatro. Os nomes desses reis, desses imperadores, são sempre engraçados porque no final eles colocam uma alcunha, né? Então tem Felipe o Belo, o Carlos Magno era o Carlos o Grande, e o pai do Carlos Magno tinha um nome bem engraçado, que era Pepino o Breve. E esse nome aí abre margens aí para muitas interpretações. É, Pepino o Breve. E essa daqui é a Praça Plumerot. Olha só que linda que é essa praça. Não pode deixar de visitar se estiver aqui em Tours. É uma praça linda com as casinhas antigas. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só, vejam essa ruazinha aqui, essa casa aqui
Se não parece aquelas casas do Harry Potter, assim, né? Desses filmes de fantasia. Ó, poderia muito bem aqui ser o beco diagonal lá do Harry Potter, não é verdade? E olha só aqui, ó, tudo decorado, com umas estátuas muito bonitas. Deixa eu mostrar aqui por esse outro lado. Ó, tem um restaurantes aqui na praça, se você quiser comer uma coisa. Tá cheio, viu? Mesmo normalmente esses restaurantes assim nas praças serem mais caros, né? Porque são mais turísticos, mas tá lotado. Deixa eu mostrar aquelas outras casinhas ali para vocês verem que linda que são essas casinhas. Olha só que linda essas casinhas no estilo enxamel. Enxamel é esse estilo que tem essas vigas, né, aparecendo. É bem típico aqui da França, né, do período medieval. A gente tem no sul do Brasil também. Essa parte aqui da cidade é realmente algo fantástico. Então é isso, pessoal. Isso aí é Tours, uma cidade muito legal. Mesmo que você vá fazer aqui base para outros locais, vale a pena conhecer a cidade. Tem muita coisa legal para ver. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Pessoal, se inscrevam no canal para dar aquela força. E até a próxima.